abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Então agora vamos nos alimentar da palavra e você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Enquanto você está com a Bíblia aberta, curve sua cabeça. Vamos falar com o autor da palavra. Senhor Deus, nós não temos motivo para desconfiar e dizer que o Senhor não está aqui, porque sua presença já é sentida. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E é nos louvores que o Senhor está e chama a presença do Senhor quando tem um povo adorando em espírito e em verdade. Nós não viemos aqui para fazer propaganda de nós mesmos, nós não estamos aqui para fazer sucesso, nós não estamos aqui para mostrar o quanto sabemos ou não interessa, nós queremos louvar ao Senhor. A Bíblia diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Então nós estamos incluídos nisto, teus filhos, e o Senhor procura verdadeiros adoradores. E creio que nesta noite, se o Senhor está aqui, é porque o Senhor encontrou os tais, que pode adorá-lo em espírito e em verdade. Agora nós vamos sentar para comer tua palavra, que vem alimentar a nossa alma, que o Senhor me dê este presente esta noite, de manifestar-se em nosso meio, e trazer para nós a alegria, o gozo que a palavra pode proporcionar, que é Cristo Jesus. Eu quero sair de cena e permita que sua palavra seja pregada na unção do seu Espírito e que possas ter misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de... Que nome sublime este! E por-lhe-ás o nome de... Oh, nome glorioso é este! Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Vamos dizer todos juntos isto? Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Quantos podem dizer amém? Amém? Podemos sentar, meus irmãos, e fique atento para a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos falar sobre o tema Tomando Deus em sua palavra. Amém? Amém. Tomando Deus em sua palavra. Se tem uma coisa que Deus se agrada na vida de um homem, na vida de uma mulher ou na vida de qualquer pessoa, a perfeita vontade de Deus para este homem, para esta mulher, para esta pessoa, Ele quer que este homem, esta mulher, tome Ele em sua palavra. Amém? Você sabe, todos nós conhecemos o texto bíblico e sabemos como foi que Deus se manifestou para aquela jovem Maria. Você sabe que mulher na Bíblia, ela é um tipo de igreja. Ela representa a igreja. Amém? E quando o profeta prega esta mensagem, a crença de Maria, ele começa a fazer um quadro que eu falei para vocês aqui há uns dias atrás, de que Maria, ela só recebeu a visita daquele anjo com ela, porque ela ia pensando nas Escrituras. Ela ia pensando em Deus, ela ia pensando nas coisas de Deus. Hoje em dia, nós vivemos num mundo muito atribulado, cheio de problemas, nós já amanhecemos pensando nas coisas que vamos resolver do dia. Muitas vezes a dona de casa já põe os pés para fora da cama, já pensando na comida que vai fazer.
né, nos afazeres domésticos, nas coisas de casa, cuidar dos filhos, ou mesmo sair para trabalhar e as coisas, ou nós mesmos, homens, saímos pensando na conta que tem que pagar e nas coisas que tem que comprar e nisso e aquilo. E esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar no nosso pensamento. Nós não podemos reclamar se nós não sentimos a presença dele. Porque, você sabe, cada vez que pensamos em Deus, diz o profeta, ele se aproxima de nós. Por que ele pregou isto? Porque ele estava pensando naqueles discípulos que iam andando no caminho de Emaús. Você sabe, Lucas 24 conta que depois que Jesus morreu, no domingo de manhã, aqueles discípulos saíram caminhando. E eles iam tristes, logicamente, porque o Senhor deles, Jesus, tinha sido morto, crucificado. E eles iam falando a respeito dele e conversando sobre ele. E a Bíblia diz que no caminho, como eles iam pensando nele e conversando sobre ele, o próprio Jesus veio e começou a caminhar com eles. Porque ele já tinha ressuscitado domingo de manhã. O que atraiu Jesus para perto deles foi eles pensarem nele, foi eles falarem sobre ele. Então isto vai se cumprir cada vez que nós fizermos isto. Cada vez que nós pensarmos em Deus, você pode esperar, ele vai estar perto de você. E eu creio que muitos de nós já passamos este sentimento. Às vezes você está sozinho em casa, às vezes você está trabalhando, às vezes a irmã está até cozinhando, às vezes está fazendo seus afazeres. De repente, você para e começa a pensar em Deus. Pensar na sua palavra, numa pregação que você ouviu, num versículo que você leu, num parágrafo da mensagem que você acabou de ler, e você começa a pensar naquilo, e você começa a meditar naquelas coisas. De repente vem algo sobre você. Você já sentiu isso alguma vez? Em que algo se aproxima e você até às vezes começa a chorar. Não é outra coisa senão a presença dele perto de você, quando você está pensando nele. Então não é difícil nós termos Deus ao nosso lado. O problema é que as pessoas enchem o pensamento de muitas coisas, de muitas preocupações até, de tantas coisas desta vida e não pensam em Deus. Então não pode reclamar de não poder participar de sua presença. Mas o cristão, ele tem esse costume, o cristão sabe como ele faz. Ele levanta, a primeira coisa que vem no seu pensamento é Deus. Não é assim? Então você vê que isto é importante para nós. Quando Maria pensava a respeito dele, ela sentiu algo estranho em volta dela. Ela sentiu que uma presença começou a andar com ela ali. Ela não sabia, mas ela ia meditando em Isaías 9,6. O que é que Isaías 9,6 diz? Diz o profeta que o pregador tinha pregado no culto anterior, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aquilo ficou no coração de Maria. Ela saiu meditando nessa escritura, ela falou para o seu noivo José, e ela disse: de quem se trata isso? Ele disse: só pode ser o Messias. E aquilo enchia o coração daquela pequena jovem, que praticamente era uma adolescente, mas ela amava a Deus. Então os jovens também podem amar a Deus e pensar em Deus. E aquela presença veio perto dela, e quando ela vira a esquina para ir ao poço que estava lá, que era o poço público, aparece aquela bola de fogo, que era a coluna de fogo, aparece diante dela, e de dentro daquela bola pulou aquele anjo e começou a conversar com ela e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, Maria, não temas, porque tu achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Mas eu quero só dizer isso para você, porque eu quero entrar nisto aqui. Porque antes que acontecesse aquilo com Maria, um anjo também encontrou um homem no templo, chamado Zacarias. E ele era um sacerdote do Senhor. Ele era um homem idoso. E ele tinha lido as Escrituras e tinha pensado nas Escrituras. E porque ele era idoso e sua esposa, que era a Isabel, era estéril, o anjo lhe disse que depois dos dias de sua ministração ali no templo, movendo o incenso sobre as orações das pessoas, que quando ele fosse para casa, sua esposa conceberia e teria uma criança. Aquele sacerdote, que era também um pregador da palavra, ele questionou o anjo. Você sabe que Zacarias questiona o anjo. E ele perguntou: como pode ser isto? Porque eu já sou velho.
E minha esposa é velha. E além de velha, ela é estéril. Agora, pense bem. Existe uma diferença entre Zacarias e Maria aqui. Porque Maria questiona o anjo. Mas preste bem atenção, Zacarias não precisava questionar o anjo. Por quê? Porque ele tinha exemplos bíblicos para isso. Se Zacarias parasse e pensasse, bom, eu vou me lembrar lá atrás, existiu um homem velho chamado Abraão, que estava com 100 anos de idade. E também existiu sua esposa chamada Sara, que estava com 90, ela era velha. E além disso, ela era estéril. Mas eles tiveram um filho conforme a palavra de Deus. Deus falou e cumpriu sua palavra. Então ele tinha escritura para se basear. Ele tinha exemplo de escritura. Ele não precisava questionar o anjo. Porque ele tinha a Bíblia para isso. Se ele realmente parasse e se pegasse na Bíblia, ele dizia para o anjo, muito bem, eu creio em sua palavra, porque aconteceu lá atrás. Se Deus pode fazer com Abraão, ele pode fazer comigo também. Mas não, Zacarias não se pegou na palavra. Ele questionou o anjo. E Deus não quer que nós questionemos sua palavra. Deus não se agrada com um homem ou uma mulher que questiona a sua palavra. Deus quer que tomemos a sua palavra como ela é. Você está me entendendo bem isto? Por isso que ele recebeu, o anjo disse, olha, só porque você duvidou do que eu disse, e você tem exemplo bíblico, você vai ficar mudo. E você sabe que Zacarias ficou mudo até o nascimento do menino. Deus não tem prazer em ouvir um homem ou uma mulher que questiona a sua palavra. Deus não tem prazer de ouvir palavra nenhuma de um homem que arrasou a sua palavra. Não, para ele este homem tem que estar mudo, ele não tem prazer em ouvir a oração deste homem, a pregação deste homem, ou o que esse homem tem que dizer, ele tem que ficar mudo mesmo. Este homem, esta mulher que questiona, que arrasou, que interpreta, Deus não tem prazer nisto. Deus tem prazer que mesmo que eu não entenda a sua palavra, mesmo que você não entenda, não compreenda, mas você diz, Senhor, é a tua palavra, eu creio nela e eu tomo ela como tudo na minha vida. Então Zacarias ficou mudo, mas Maria não ficou muda, porque ela questiona o anjo. Mas preste atenção, Maria, ela não tinha nenhuma escritura para se basear, até então nenhuma virgem tinha concebido. Tinha a palavra, a promessa, mas não tinha acontecido ainda na vida de ninguém. Maria não tinha um exemplo de algum irmão ou alguma irmãzinha na igreja que concebeu sem ter contato com o homem. Então ela questionou, e o anjo disse, não tem problema, você não tem mesmo um exemplo de alguém na igreja, eu vou dizer para você como é. E o anjo teve prazer de explicar para ela. Ela sabia da escritura de Isaías 9,6, ela viu ele pregar Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá. O anjo disse, lembra que está escrito isto? Não aconteceu ainda com ninguém, porque você é agraciada para que Cristo seja colocado dentro de você. Quando Maria ouviu aquilo, ela não era uma mulher qualquer. Ela era diferente de todas as mulheres que iam ao poço naquele dia. Não podia ser qualquer uma delas? Não sei. Deus escolhe a pessoa certa. Deus não vai mandar sua palavra da hora para qualquer pessoa. Deus não está interessado em mandar sua palavra para qualquer pessoa nesta terra. Ele escolhe filhos que ele conhece de antemão, que vão crer em sua palavra, que não vão questioná-la. E ele escolhe esses filhos e vai atrás deles. É um grupo pequeno de pessoas, não é essa multidão de igreja que você vê, essa multidão igrejeira, religioso, que tem uma religião, que tem uma igreja, não são esses. São os seus filhos que ele chamou de escolhidos, de eleitos, que saem do meio dos chamados. Amém? Por que Deus chama Abraão? Não podia ser um outro? Não podia ser Terá? Não foi Terá que era pai de Abraão, não foi chamado. Quem foi chamado foi Abraão. Por que Deus vai em Abraão? Não vai no irmão dele, Arã, que era o pai de Ló. Tinha que ser Abraão, meu irmão. Abraão tinha gente boa do lado dele. Terá era um bom homem, era um bom religioso. Mas Deus não escolheu ele para ir para aquela missão.
O Arã também era um bom homem, religioso, honesto, sincero, mas não foi ele escolhido. Tinha que ser Abraão. E Deus nunca errou o endereço de ninguém. Porque quando Deus disse a Abraão, eu quero que você faça uma coisa, saia da tua terra, saia da tua parentela, largue tudo para trás e saia sem rumo aí, que eu vou no caminho, eu vou te mostrar onde é. Abraão disse, pois não, Senhor, é para eu sair? É para eu deixar meu lote? É para deixar tudo que tu tens aí, sai do meio de todo mundo e vai. Deus conhecia o coração daquele homem, sabia que ele não ia questionar, que ele ia obedecer a sua palavra. Então você vê que Deus não vai em qualquer pessoa. Porque Deus não vai ficar manivelando uma pessoa dizendo, olha, me obedece, olha, sabe como é? Eu tenho a minha palavra, sabe como é? Eu quero que você haja dessa maneira, eu tenho uma maneira diferente para você ser, olha, eu tenho, e ficar com aquela pessoa a vida inteira, Deus lá atrás dele. Deus não é assim. Ele não vai perder tempo com pessoas que nunca vão crer, porque ele sabe que tem pessoas que nunca crerão em sua palavra. Está cheio de gente no mundo que vão estar dentro da igreja, com uma Bíblia na mão, mas nunca crerão na palavra. Porque não é o fato de ter a Bíblia na mão, não é o fato de ter a mensagem na mão, não é o fato de vir só à igreja, não é o fato de cantar louvores, não é só isso. Isso não quer dizer nada. Deus está interessado em obediência à sua palavra. E Paulo explica por que Abraão venceu. Vocês estão me entendendo? Romanos capítulo 4, versículo 17. Diz assim, a palavra do Senhor, preste atenção. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, olha só. Creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vamos lá adiante, 18 até o 22. O qual em esperança creu contra a esperança. Este é o cristão, ele crê contra todas as coisas que estão dizendo o contrário. Grave bem nisto, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. 20. Oi, vamos lá. 20. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé, dando... É assim que um cristão vence. Os problemas vêm, glória a Deus. As lutas vêm, glória a Deus. O diabo se atravessa, ele, glória a Deus. E é com glória a Deus que nós vamos vencendo todos os dias. Por quê? Porque estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. 22. Pelo que também isso foi lhe imputado como justiça. O profeta diz que quando Deus prometeu o filho para Abraão, ele tinha 75 anos. Quando Deus chamou ele de lá. Então Sara tinha 65. Ela já tinha passado até da menopausa fazia tempo. E era estéril, além de estar fora do tempo de gerar, ainda era estéril. Mas Deus é Deus. Ele vai mesmo nas coisas impossíveis. Quando Deus prometeu, a profeta de Abraão passou lá no hospital e disse, doutor, o senhor tem um leito aí para minha esposa, ela vai ter um bebê. O doutor ficou meio assim e disse, pode ser, tem um leito aí sim. Mas 25 anos depois, quando Sara já tinha 90 anos, lá está Abraão de novo. Doutor, o senhor lembra quando eu passei há 25 anos atrás aí, pedindo que tinha um leito? Eu quero saber se ainda está esse leito pronto, porque agora chegou a hora que a minha esposa vai ter um bebê. Eu quero te dizer uma coisa, cristão é assim, ele é tido como louco pelas pessoas do mundo, porque ele começa a crer em coisas que o mundo não crê, mas não importa o que o mundo acha, você crê na palavra de Deus, porque o que Deus disse é a verdade. Por quê? Porque a fé de um cristão era a fé do meu pai Abraão. O que é que Abraão fazia? Ele chamava à existência as coisas que não existem. Você entendeu isto? Chamar à existência as coisas que não existem. Eu estou falando de Abraão, só promessa, e os filhos de Abraão, eles vão no mesmo caminho. Maria não esperou um sinal físico.
Era uma jovem, 18 anos, não tinha ainda casado, eles não tinham se unido os dois juntos, só estavam na promessa de casamento, ainda não tinham se unido os corpos. E o anjo prometendo que ela ia gerar um filho. E ela só levantou a mão e disse assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Ela não esperou o casamento se consumar, ela não esperou o José ir para dentro de casa com ela, ela já saiu dali anunciando para todo mundo que ela teria um filho. Ela não esperou a evidência, ela creu na palavra. Você sabe que uma mulher fica grávida, mas na hora que ela começa, os sintomas não começam logo na hora. Um mês, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, não tem diferença nenhuma nela. Mas Maria saiu dali e já foi visitar Isabel. Se eu vou ver minha prima, porque ela está grávida de 6 meses, eu vou lá conversar com ela. Mas quando ela chegou lá, ela já foi anunciando. Porque quando Isabel olhou para ela, disse: ó Maria, tu estás diferente, sorridente, feliz. Porque aqueles que têm promessa de Deus, eles não são tristes, eles são felizes. Aquele que Deus fala com ele. Por que tu estás feliz, Maria? Tu casaste? Ainda não estou casada definitivamente com José. Não, tudo bem. E o que está acontecendo contigo? Sabe o que é? Eu também estou grávida. A Maria disse: eu já sei, o anjo que falou comigo falou que você está grávida. Foi por isso que eu vim aqui. Só que tem um problema comigo, Maria. Eu já estou com 6 meses e a criança nem mexe, e eu estou com medo que algum problema houve aqui. Eu estou citando a Escritura. Ele não mexe, não dá sinal, não faz nada. Mas o que estava no ventre de Isabel era um profeta. Era João, aleluia. Deus já tinha falado para ele em Malaquias 3. Deus já tinha falado através do profeta Isaías, capítulo 40. Como é que João não ia vir se já estava falado da Escritura que ele ia aparecer? Que ele seria a voz que clama no deserto. Porque Deus já tinha falado por Malaquias: deixa que eu vou enviar meu anjo, meu mensageiro. E o anjo vem e fala com Maria, com Isabel, e diz para o Zacarias que ela ia ter aquele menino. Como é que Deus ia falhar? O Zacarias não tomou Deus em sua palavra. Mas lá está Isabel, com velha, já passada da idade, estava grávida de 6 meses. Por quê? Porque o anjo disse: para Deus nada é impossível. Mas era gravidez de risco. Certo? Não mexia. Mas estava ali alguém que trazia a vida, Cristo Jesus. Estava dentro do ventre de Maria já. Ela não tinha, aleluia. Ela ainda não tinha encontrado com José, mas não precisava de José. Deus não precisava de José para colocar aquela semente nela. Era a palavra viva pregada, formando um filho para Deus. Por isso que Deus não precisa para você ser um filho da minha interferência em você. Eu só tenho que ser um pregador. A minha boca tem que ser emprestada para esta mensagem. A minha boca tem que ser emprestada para essa palavra. Não é o que eu penso, mas é o que Deus pensa que vai formar filhos para Deus. Você crê nisto? E quando Isabel diz assim: mas Maria, tudo bem, isso aconteceu comigo, já contei minha história. E você, eu estou grávida também. Você grávida? Mas você acabou de me dizer que não casou, Maria. Você pode ser apedrejada, mas não é isso. A coisa comigo é diferente. Porque as coisas que Deus faz é diferente. Você tem que entender, Isabel, que foi o mensageiro que falou comigo. Deus mandou o mensageiro Gabriel falar comigo. Eu não estava nem esperando isso acontecer. Só que eu estava preocupada pensando nele, na Escritura. E quando eu estava pensando nele, ele se aproximou de mim. E ele disse que eu ficaria grávida. E eu perguntei para ele como aconteceria, porque eu não conheço o homem. Ele disse que não é problema. Ele pregou as mensagens de Isaías 9:6, Isaías 7:14. Ele pregou as profecias que estavam sobre o Messias e me disse o nome dele, ainda me deu o nome dele, da criança. Não precisa eu ir atrás de um nome, ele já me deu o nome. Isabel disse: qual é o nome? Ele disse: o nome dele é Jesus. Quando ela disse Jesus, aleluia, o João Batista começou lá dentro do ventre dela, começou a chutar. E começou a chutar, e começou a chutar. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo lá no ventre.
E Isabel foi cheia do Espírito Santo e ela disse assim: o que me alegra o meu coração em me visitar a mãe do meu Salvador. Salvador? Mas ele era só uma célula sanguínea no ventre de Maria. Mas Isabel já estava chamando ele de meu Salvador. Isso é crer na Escritura. Maria não precisou de evidência. A palavra de Deus foi suficiente para ela. E assim é a noiva deste dia. Porque ao mesmo jeito que Maria recebeu a palavra, você recebeu também. E Deus destaca a sua noiva nos últimos dias e diz para ela: você, minha noiva, é agraciada. E diz, como ele disse para Maria: bendita és tu entre todas essas mulheres que vêm no poço, tu és a bendita, porque você foi o objetivo da graça de Deus. Tantas outras vêm no poço, mas você foi agraciada para receber isso dentro de você. E esta noiva dos últimos dias também foi agraciada, porque ela não está seguindo uma religião, um dogma, um credo, uma igreja, um livrinho de conduta. Ela recebeu a palavra da hora genuína e ela é agraciada. Você tem que agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida. E você sabe que Deus quer que nós tomemos em sua palavra? Sabe por que Deus se alegrou com Pedro? Sabe por que Deus escolheu Pedro para ser o pastor da igreja primitiva? Porque ele tomava Deus em sua palavra. Lucas capítulo 5, versículo 1, você vai encontrar um Pedro na beira do mar. Já era um discípulo. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Vamos adiante. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, justamente o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, eu quero uma coisa para dizer. Eu sou pescador antigo, conheço esse mar como ninguém, já peguei tanto peixe nessa praia. O senhor não imagina, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos até agora, não pegamos uma tilápia. Espada então nem passou perto da nossa. E eu conheço isso aqui como ninguém, eu sei quando tem o cardume, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Senhor, nós ficamos a noite toda que chega, estamos cansados, mas tem uma coisa: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Vale a pena tomar a Deus em sua palavra? Aleluia! Não tem nada, Senhor. Sabe que Deus quer que você faça isto? Isso é para nós. Porque o profeta diz que quando Maria tomou em sua palavra, ele mudou completamente o curso de sua vida natural. A vida de Maria daquele dia em diante mudou. E eu quero te dizer uma coisa esta noite. Às vezes nós estamos na defensiva. Muitas coisas estão acontecendo conosco, dentro de casa, com a nossa família, em relação ao nosso trabalho. E nós estamos apanhando e levando desvantagem contra o diabo. Por quê? Porque não tomamos Deus em sua palavra. Deixa eu mudar aqui esta noite estas coisas. Posso? Por que tem muitos casamentos se arrastando por aí? Por que muitas vidas nossas tem que estar sempre uma esposa se queixando de um esposo? Ou vice-versa? Por que o diabo trabalha dentro de casa fazendo você sempre estar brigando com ela, discutindo, nhenhenhenhê, para cá e para ali? Se não é isso que Deus te chamou. Por que tem que ser assim dentro de nossa casa?
Espera aí, gente, está faltando alguma coisa para nós? Será que nós estamos esperando que o diabo coloque uma sirigaita na nossa frente, que ela parece mais bonita daquela que ele deu para nós? Talvez estejamos esperando isso, porque nós estamos dizendo: Deus, o que tu me deste não é bom. Provérbios 18, versículo 22. Vamos para a escritura então. Se você tomar Deus em sua palavra, o seu lar é diferente. Porque a Bíblia diz: quem encontra uma esposa, acha uma coisa boa. E ele alcança o favor do Senhor. Ah, você não gostou da palavra. Quem encontra uma esposa, acha uma coisa boa. Deus nunca disse que te dá um negócio para te carregar lá e ficar chorando a vida inteira. Então por que tu não presta atenção nela? Que ela é boa, ela tem virtude, mas a gente não vê. O diabo fica colocando os defeitos dela para você ficar brigando com ela. Por quê? Porque o interesse dele é acabar com o teu casamento e o teu lar, tua família. Por que você não toma Deus em sua palavra? E começar a olhar que o que Deus nos deu não foi ruim, é coisa boa. Agora, se você quer sair de casa, um homem desconfiado sai de casa e não sabe se ele sai de casa e a mulher dele vai dar uma volta por aí com outro. Você queria isso para você? E você ficar lá preocupado. Mas você sabe que Deus te deu uma coisa boa, tu pode trabalhar tranquilo, tu volta para casa, ela está lá te esperando, a comida está lá. Pode ser que ela não seja perfeita, porque ela não é perfeita, mas Deus te deu uma coisa boa. Então tome Deus em sua palavra. Eu sou teu pastor, deixa eu te ensinar. Efésios 5, 25. Está faltando você tomar Deus em sua palavra. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Vamos repetir, só os maridos aí. Vós, maridos, amai. Como? Por isso que está fraco. É porque você não está conseguindo tomar Deus em sua palavra. Vamos mais alto aí, vamos lá. Vós, maridos, amai vossas mulheres. É como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou. Você se entrega por ela se for preciso? Nós estamos precisando tomar Deus em sua palavra. Por isso que o diabo está lá. Por isso que o diabo está fuçando dentro dos lares. Se ele acaba com os lá de fora, quer acabar com o seu. Mas você vai aí ficar perdendo para o capeta, deixando ele cantar de galo dentro da sua casa, meu irmão. Tome uma atitude, tome Deus em sua palavra, comece a prestar atenção que Deus te deu uma coisa boa, e você vai começar a agir diferente, e aquele diabo tem que sair do casamento, tem que sair de casa, ele tem que ir embora. Por que tem que ser assim? Às vezes nós temos medo de tantas coisas. Você vem para a palavra e qualquer coisa que sopra parece que dá uns tremor nas pernas. Eu te digo para você, depois que você aceita a palavra, não há nada que vá te impedir. Não tem maldição no teu lar, não tem maldição na tua casa, não tem maldição no trabalho, não tem. Você acha que tem maldição contra um filho de Deus? Eu vou te mostrar que não tem. Números capítulo 22, versículo 11 e 12. Você sabe o que Balaque mandou chamar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas olha o que é que Deus diz. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Isso Balaque dizendo, vem agora e amaldiçoar-me. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Versículo 12. E Deus disse a Balaão, não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é... Eu acho que você não está acreditando muito. E disse Deus a Balaão, não irás com eles, para o profeta, não amaldiçoarás a este povo, porquanto... Então é bendito. Capítulo 23, versículo 18. Vamos até o 23, veja o que Deus diz, preste atenção. E Balaão ainda tentou ir.
Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Vamos lá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Vamos. Eis que recebi mandado de... Pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aleluia. 21. Não se observe iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Vamos adiante. É Deus quem os vem tirando do Egito. As suas forças são como forças do boi selvagem. 23. Contra Jacó, pois não há encantamento, não há adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Você pode agradecer a Deus porque não há maldição para você. Não tem diabo que vem colocar maldição contra o povo de Deus. O que Deus tem abençoado, o diabo não pode amaldiçoar. Vocês estão entendendo bem? Essa é a palavra do Senhor para você esta noite. Não tem, mas você tem que tomá-la em sua palavra. Por que o lar tem que estar bagunçado? Se Deus promete, meus irmãos, Deus te promete como uma esposa. No Salmo 128, é o salmo que eu gosto da família. Mas tem que ter atitude de homens e mulheres para o Salmo 128. Ele diz: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você tem que cobrar pela palavra, e Deus, ele é fiel com o que está escrito. Se não tiver escrito, Deus não tem compromisso. Mas se tiver escrito, Deus tem um compromisso total com a sua palavra. Então você vê, a bênção para você ter trabalho, a bênção para você ter uma porta de emprego, a bênção para você estar trabalhando, está no Salmo 128. Volta o versículo primeiro. Só que a gente tem que cumprir a nossa parte. Qual é a nossa parte? Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Essa é a minha parte, é a sua parte. Se você conseguir temer ao Senhor, o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Ele quer que nós sejamos amigos dele. Temer a Deus é se desviar do pecado. Temer a Deus é se desviar do mal. É isso que diz a Bíblia. Se eu consigo me desviar do pecado, me desviar do mal e andar nos caminhos de Deus, aí chega a parte de Deus: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá mal bem. Então vem a bênção no trabalho. Aí você pode cobrar: Senhor, a crise está grande aí. Tem crise para ele, mas o céu não tem crise. Deus não tem crise. Para os seus filhos ele tem, sempre terá, porque ele prometeu. Se ele prometeu que do trabalho da tua mão tu tem que comer, então pode cobrar: Senhor, eu tomo o Senhor em sua palavra. Eu preciso de uma porta aberta de emprego. Quantos já foram respondidos aqui que orou por uma porta aberta e Deus respondeu para você? Quantos? Levante sua mão aqui. Olha quantos tem aqui. Mas a bênção vai para a família. A tua mulher não é só no trabalho. Não é só viver bem no trabalho. Porque a palavra de Deus, ela traz equilíbrio completo. A tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa. Os teus filhos, ó que lindo, como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem. Não fala de maldição. O homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Aí vem a promessa de viver muito tempo. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Quer coisa melhor do que isso que Deus faça por você? Você acha que isso é bom? Você acha que isso é maravilhoso para você? Mas nós temos que fazer o seguinte: é tomar o Senhor em sua palavra. Se não tomarmos, não tem nada para nós. Pedro tomou Jesus em sua palavra.
Noé, Deus disse para ele, meu filho Noé, só estou vendo você andando comigo, constrói uma arca. E foi embora. Desapareceu Deus, foi embora. Mas Noé pegou a palavra e disse, eu vou fazer tudo que Deus mandou. Deus deu as medidas e ele construiu uma arca. 120 anos. Isso é que é tomar Deus em sua palavra. Noé, ninguém tem desculpa se chegarmos diante de Noé. Deus não ficou fazendo culto todo domingo para Noé, trazendo a Bíblia para Noé e vendo, Noé, quero ver se tu estás fazendo. Não, Deus só deu a palavra e foi embora. Só voltou 120 anos depois. É isso que eu gosto de ver um cristão. 120 anos depois, Noé estava velhinho, mas estava lá, batendo os últimos preguinhos naquela arca. Deus disse, como tu fizesse, fiz tudo como o Senhor mandou, está aí. Então pode entrar que eu vou mandar o dilúvio. E Deus cumpriu a sua palavra. Amém? Sabe, você precisa do Espírito Santo? Quantos querem Ele? Mas Jesus veio e se despediu daqueles discípulos e disse, olha, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, preguei para vocês, agora eu estou indo embora, mas vocês vão lá para o cenáculo, voltem para lá, sentem, fica só me louvando lá, porque vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Eles podiam dizer, não, vamos embora, Jesus foi embora, sumiu, ó, foi elevado ao céu, sumiu nas nuvens, ele não vai voltar mais agora, vamos embora para cada um para a nossa casa. Não, eles tomaram Deus em sua palavra. Foram 500 para lá, 380 desistiram, mas 120 disseram, não, nós tomamos Deus sua palavra. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, não aconteceu nada. Sétimo dia não aconteceu nada. Oitavo dia não aconteceu nada. Nono dia não aconteceu nada. Mas a Bíblia diz que no 10º dia, eles estavam lá louvando a Deus e entrou dentro daquele lugar a coluna de fogo, um som como de um vento impetuoso, encheu a casa e desceu o Espírito Santo sobre cada um deles. E Deus cumpriu a sua palavra porque eles tomaram a Deus em sua palavra. Deus quer mudar o curso da nossa vida, mas Ele só vai fazer isto se nós o tomarmos em sua palavra. Só vou ler mais 2 parágrafos de 2 mensagens e já encerrei minha pregação. E o que Ele fez, se Deus é conosco, onde estão todos os milagres? Está falando de Noé. Ele construiu a arca antes que a chuva caísse. E o que ele estava fazendo? Agindo sobre a promessa. Amém? Eu sinto uma espécie de Pentecoste agora e sinto-me religioso. Sim. Tome Deus em sua palavra. Haja sobre a promessa. Não obstante o que acontecer, é Deus que fará o resto. Comece a impelir as nuvens. Coloque de um lado todo o peso que tão facilmente te envolve. Coloque de lado todas as dúvidas, seus medos, suas denominações, seus credos e qualquer outra coisa contrária à palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Simplesmente deixe seus credos de lado, deixe suas denominações de lado, deixe todas as suas dúvidas de lado, todas as suas perturbações de lado e vá em frente. A primeira coisa que se sabe, você moverá o último passo e Ele estará lá, você o encontrará. Na mensagem O Consolador, parágrafo 77, o profeta diz assim: Deus sempre pode ter um povo sob seu controle. Se Ele obtiver um homem ou uma mulher que não comprometerá a sua palavra, mas que se firmará ali como uma rocha das eras, que crerá em cada palavra e crerá que Ele está atrás disto. E um homem que crê nisto deve agir como isto. Se você não agir como isto, então você não crerá nisto. Mas se você crê nisto, haja como isto. E você pode colocar isto para operar e cada palavra estará em você. Nós perdemos a nossa herança porque nós simplesmente nos comprometemos. Isso é muito sério. Nós perdemos a nossa herança porque nos comprometemos com alguma coisa. E quando nos comprometemos, então não podemos esperar que Deus cumpra a sua promessa para conosco. Porque nós rompemos a fiança sagrada e poluímos a fiança que Deus nos deu. Vamos guardar aquela fiança, guardar isto sagrado, guardar isto santo, guardar cada palavra disto e não nos comprometermos. Tome Deus em sua palavra e creia nele. Faça como ele.
permaneça nele, não mova. Isto é o que devemos fazer, é isto que Deus está procurando. Deus prometeu fazer e formar uma noiva nesses últimos dias. E Ele está comprometido em formar esta noiva. Que noiva é esta? Para Ele casar com ela. E aonde está essa noiva? Ela está em todos os lugares. Está em todas as igrejas. Eu sempre digo, está na sarjeta agora bebendo cachaça. Está lá no presídio preso. Está na droga agora. Mas é um filho que ele escolheu e seu nome está no livro da vida do Cordeiro. E o que é que acontece? Deus vem ao encontro desse filho. E Deus vai dar um jeito de achá-lo onde ele está. Ele manda a sua palavra a este filho. Aonde quer que ele esteja, na igreja que ele estiver. Se ele estiver debaixo de um sistema, Deus tira ele de lá. Se ele está na sarjeta, Deus vai lá e tira ele de lá. Se ele está no presídio, Deus vai lá e tira ele de lá. Se ele está na droga, Deus tira ele de lá. Tira seus filhos. Coloca onde? Aonde ele vai colocá-los? Só tem um lugar onde ele congrega seus filhos. É em sua palavra. Genuína e verdadeira, sem interpretação. E ele está empenhado em formar esta noiva, que é um grupo pequeno, mas não se compromete com nada. É um grupo que não se compromete com filosofias humanas, com política, com coisas erradas, com o mundanismo, com o pecado, com Satanás. O nosso compromisso não é com nenhuma destas coisas. O nosso compromisso é com Deus e sua palavra. É como Maria, que vivia no meio daquela podridão de Nazaré, mas era virgem. Ela era virgem, ela conhecia a Deus, ela sabia quem era Deus, ela amava Deus. E Deus tem os seus filhos no meio dessa podridão, dessa Sodoma que está aí. Se ele tinha um Abraão fora, debaixo dos carvalhais de Manre, separado daquela sodomia lá de Sodoma e Gomorra, ele pode ainda conservar filhos hoje separados também. Estamos no mundo, convivendo no mundo, trabalhando no meio do mundo, mas não nos misturamos com o mundo. Não há maneira, a nossa semente é diferente. Há uma semente especial que Deus colocou, que Deus coloca dentro de seus filhos. E a única semente que Ele coloca é sua palavra. E quando você quer ser este filho de Deus, Deus encontra com você, e o que é que Ele faz? Ele tira você daquele sistema, mas Ele coloca Ele mesmo dentro de você, porque Cristo é a palavra, e Ele embarca na sua vida, e quando Ele embarca na sua vida, é Ele que diz: agora meu filho, agora sou eu que estou no controle, e você vai fazer o que eu quero, a minha vontade, e Ele te traz para a igreja, te traz para a palavra, Ele te torna um adorador, e você passa a ser um filho de Deus. E eu estava pregando ontem dizendo assim: você pode ser quem você seja, todo errado, porque não tem ninguém perfeito. Você pode estar todo desfalecido, você pode estar todo estragado, cheio de problemas, mas você é um filho de Deus. Que o problema está aqui, ó, no sangue. Como é que se sabe quem é filho? É através do DNA. E se fizer um DNA em você, você vai encontrar o sangue que corre nas veias de Emanuel, correndo nas suas veias também. Amém? E Deus tem os seus filhos, e Ele está juntando os seus filhos nestes últimos dias. Amém? E Ele está através dessa árvore noiva. O que é que nós temos que fazer? Você só tem que fazer uma coisa para conseguir tudo que você precisa encontrar, diz o profeta. E eu quero dizer esta noite, se você está enfermo esta noite, há uma promessa de cura divina para você. Aonde está a promessa de cura divina? Está em sua palavra. Amém? E eu sempre gosto de citar Êxodo 15, 26. Preste atenção. Êxodo 15, 26, para quem está doente. Você quer saber? Dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor.
Eu pergunto, isso aqui caiu por terra? Essa palavra falhou? Deus diminuiu o seu poder? Ele não pode mais fazer, ele fazia lá atrás, mas hoje não faz? Deus tem um compromisso contigo. Sobre os egípcios, que é o mundo, ele pode permitir que a enfermidade venha, mas sobre você não, porque ele é o Senhor que te sara. É promessa ou não é? Salmo 103, versículo 3. O que é que diz? É Ele quem perdoa todas as tuas... Vamos fazer uma pausa aqui. Quem tem certeza que os seus pecados foram perdoados? Você tem certeza que os seus pecados... Eu estou falando com certeza. Você tem certeza que os seus pecados foram perdoados? Por aquele sangue no Calvário. Mas quem também sara todas as tuas enfermidades? O mesmo sangue que perdoa pecados é o mesmo que teve poder de sarar todas as enfermidades. É promessa? Para quem é? Para quem é essa promessa? É para quem está doente. Vamos tomar o Senhor em sua palavra? Agora, se a gente não tiver, se a gente gostar da enfermidade que a gente tem, não, eu gosto, tudo bem, eu me conformo, aí problema seu. Mas eu estou citando o que a Escritura diz, e eu creio num Deus que cura. Quantos já foram curados aqui? Inúmeros testemunhos. Até pessoas que nunca vieram na igreja, chega, manda um bilhete, e a gente depois testemunha que foram curados. Agora, meu irmão, se pessoas que às vezes nem são filhos, são curados, imagine você, que é filho. Nós podemos tomar o Senhor em sua palavra ou não podemos? Maria tomou ele em sua palavra. A salvação vem quando nós nos apossamos da palavra. Como é que somos salvos? Só tem um requisito para ser salvo. Foi Jesus que disse. Onde está? Está em Marcos capítulo 16, versículo 15. Quando alguém quiser ser salvo, é só seguir o que a palavra diz. Vamos lá? O que é que diz Marcos? E disse-lhes, quem? Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que ele sabe que nem todos seriam salvos. Por isso que ele diz, quem? Aí agora vem uma seleção. Quem crer e for batizado será... Quem falou isso? Foi Jesus. Agora ele diz, mas quem não crer? Aí que está a grande diferença. Se ele dissesse assim, olha, pregue para todo mundo e todo mundo vai ser salvo. Não foi isso que ele disse. Então Deus sabia que nem todos vão ser salvos. Porque só vai ser salvo aquele que o nome dele estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas quem é que está escrito? É aquele que crê. Por isso que ele disse, quem crê? Ele não disse assim, olha, você tem que se tornar bonzinho, parar de falar mal dos outros, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar de jogar, você tem que parar de andar com as mulheres lá fora, você tem que parar de adulterar, você tem que parar... Não disse isso. Não foi isso que Jesus disse para ser salvo. Ele disse, quem crê e for batizado, será salvo. E quem será condenado? Quem fuma, quem bebe? Se não, é quem não crê. Eu estou falando da palavra. Foi o que Jesus impôs. Você sabe por que uma pessoa faz coisas erradas? É porque ela não crê. Porque quem crê, arruma a sua vida. Porque ele crê na palavra e toma a palavra, e a palavra entra nele e arruma a vida dele. Tem gente que está esperando ficar bonzinho para poder ser salvo. Nunca vai ser. Porque você nunca vai conseguir ser bonzinho. Você nunca vai conseguir parar de fazer as coisas erradas que você faz. Só existe um que pode fazer isso. É Deus. Ele liberta. Amém? Então, para ser salvo, tem que tomar a palavra. Dizer, eu creio, eu quero crer. Eu estou todo errado, todo estrupiado. Eu não dou conta. A minha vida está uma vida desgraçada. Não tem problema. É esse que ele quer. Para mostrar que ele é Deus. Vamos ficar de pé? Eu pergunto para você, o que é que você quer esta noite? O que é que você está esperando de Deus esta noite?
Nós vamos tomá-la em sua palavra. Você pode curvar sua cabeça. Vamos pedir que algo seja feito sobre nós. Comece a orar. Tem pessoas que estão esperando um sinal. Os judeus gostavam de sinal, eles queriam ver um sinal para poder crer. Gideão pediu um sinal, Ezequias pediu um sinal, Zacarias pediu um sinal. Mas Maria não precisou de sinal. Ela creu na palavra. E nós queremos que Deus expulse todo espírito de incredulidade que possa haver em sua palavra, para que nós possamos receber algo dele nesta noite. Você quer que Deus ajuste sua vida? Porque Maria creu e o curso da sua vida foi mudado. Nós não podemos ficar esperando ver o tempo passar se as coisas não estão bem lá em casa. Se você não vê que as coisas estão bem na sua casa, seu relacionamento não está bem, tome Deus em sua palavra esta noite e o curso da sua vida, da sua casa vai mudar. Aplique a palavra. Aplique em sua casa. Comece a aplicar você, irmão, você, irmã. Aplique a palavra. Enquanto você não aplicar e tomar Deus em sua palavra, as coisas vão andar e caminhar e vão se estender muito tempo e o inimigo vai tomar conta. A única coisa que expulsa o diabo é a palavra. Ele não suporta quando um cristão toma a palavra e leva ela adiante. Vamos orar juntos. Senhor, nós queremos nesta noite que o Senhor faça uma obra. Eu creio que o Senhor está aqui. E sua palavra foi pregada. Existe uma igreja Maria que ela quer obedecer a palavra. E nós não nos conformamos com menos. Nós queremos ver a vitória em nossa casa. Nós queremos a vitória no trabalho. Nós queremos ver, Senhor, a vitória nos nossos filhos. Nós queremos ver a vitória completa, Senhor, em todos os sentidos da nossa vida. Nós não somos perdedores. Tu nos chamaste para ser vencedores. Mas nós não podemos questionar sua palavra. Enquanto questionamos, as coisas não vão. Nós temos que assumir a tua palavra e dizer, Senhor, tu falaste, então eu posso cobrar. Que se o Senhor falou, a tua palavra é minha por direito, como filho. A promessa é minha. A promessa da cura divina é minha. A promessa da solução do problema em casa é meu, é minha essa promessa. Eu posso me apossar, se está escrito, é meu. Que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos nesta noite pedir ao Senhor algo poderoso, que Ele possa realizar, que Ele possa fazer. E o Senhor é fiel em tudo, meu Deus. Não há coisas que o Senhor não possa fazer. Se o Senhor pode fazer uma mulher como Isabel engravidar, mesmo na sua velhice, o anjo disse, para Deus nada é impossível. E nós queremos tomar esta palavra esta noite. Para Deus, nada é impossível. Que o Senhor nos ajude, meu Deus. Que não sejamos como Zacarias, que tenha que ficar mudo por duvidar de sua palavra. Mas que nós possamos crer como Maria creu. E a vitória virá, a vida virá, a bênção virá, tudo mudará. O curso das coisas serão diferentes. Nós não somos derrotados, nós somos mais do que vencedores. Nos ajude, Senhor. Nos ajude esta noite. Nós queremos que o Senhor nos dê graça e esteja ao nosso lado. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos.